Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, gente, muito boa noite para todos vocês. Começando com muito carinho para a gente fechar a semana de maneira muito positiva, mais uma pílula inspiradora do bem noturna, nosso bate-bola, né? Nosso pinga-fogo do mundo moderno. Tão bom a gente poder estudar questões práticas, reais aqui e aprendermos juntos. Um ouvinte nossa que não se identificou, e eu entendo, claro, por quê, nos conta uma história, gente, que eu acho que é extremamente pertinente. Eu vivi isso na minha família, eu vivi isso através de algumas pessoas muito próximas a mim, na família dessas pessoas, e eu me sinto muito confortável em poder responder essa questão, que é a seguinte: até que ponto que um parente, seja esposa, marido, filho, normalmente acaba sendo filho, né? É obrigado a ter que ficar cuidando dos pais ou pessoas mais velhas, quando estas pessoas buscaram os problemas que estão vivenciando com as suas próprias mãos e depois começa a fazer chantagem emocional com relação aos seus cuidadores. Vamos lá. Nossa resposta dentro do que os próprios amigos espirituais nos passam e já nos passaram em outras oportunidades. Nosso dever, gente, com as pessoas que nos acompanham na existência, principalmente familiares, pessoas mais velhas, pessoas próximas, é que a gente possa estender o braço do nosso amor na medida do possível, né? No máximo que for possível. E estender o braço desse amor não significa que a gente tenha que fechar os olhos para situações que são próprias da vida material. É o que acontece nesse caso descrito, né? Esse familiar, e eu falo, vivi isso dentro da minha família, esse familiar buscou essa situação, infelizmente negativa, com suas próprias mãos. Não é justo que ele atrapalhe uma outra pessoa que quer progredir, que quer evoluir, que quer caminhar, e que vai se anular completamente para poder cuidar de uma pessoa que neste momento, embora esteja com a necessidade, ainda não dá conta de poder resolver as suas próprias questões. E aí, qual que é o resultado? Se você não se cuidar, o cuidador precisa de cuidado. O que ocorre? Você acaba morrendo afogado com o outro, né? Isso não é amor, é falta de inteligência e até de amor. Imagina, você vê uma pessoa se afogando. Para você ajudar o outro, por mais que você queira, você tem que saber nadar. Se for para você pular, porque se você pula na água e você não sabe nadar, o que vai acontecer? Vai morrer os dois afogados. Então, qual que é a questão? A gente jamais deve abandonar um parente, jamais deve abandonar uma pessoa, por mais difícil que ela seja, mas a gente tem o direito sim de, com inteligência, procurar a melhor forma de ajudar. E é claro que os cuidados paliativos são muito importantes. Se existe essa possibilidade de contratar um cuidador, uma cuidadora, por que não fazê-lo? Aonde que há falta de amor nisso? Pelo contrário, a falta de amor haveria em se jogar o pai ou quem quer que fosse para lá, ou a mãe, ou qualquer outra pessoa para lá, ignorando-a, ou jogar numa casa de repouso e não ir visitar, como muita gente faz. Mas buscar ajuda profissional para te auxiliar a cuidar de alguém que realmente precisa de cuidado, inclusive profissionais, né? Até para que você também não adoeça, e em paralelo a isso, você continua fazendo as visitas, você demonstra o seu afeto, o seu carinho, né? Você trabalha até o seu perdão, nesse caso não deu conta de te oferecer nessa existência. Isso é amor. Amor, gente, é a gente jamais deixar o outro para trás. Mas é lógico que para trazê-lo conosco existem diversas estratégias, porque cada pessoa é uma pessoa, não é? Cada um segundo as suas obras, disse o próprio Jesus. Então, é claro que a gente vai sempre auxiliar e ajudar, mas deixando que cada um, de alguma forma, vá vivendo os caminhos que abraçou para si. Não é assim que Deus permite que a gente haja? Não é assim que a vida flui para todos nós? Então, o amor sempre, cuidar das pessoas que a gente ama sempre, na medida das nossas possibilidades sempre, mas também sem jamais abandonar os outros recursos, né, que a vida estenda para que cada um de nós possa desfrutar. Tá bom? Espero ter ajudado de alguma maneira, lembrando que o amor e a sensibilidade, não importa o erro que o outro tenha cometido, eles sempre devem existir, através do nosso carinho, do nosso perdão, das nossas preces, e aí a gente pede a Deus a sabedoria para agir com praticidade em algumas situações que realmente pedem essa praticidade, para que a gente possa servir e auxiliar quem a gente ama. Tá bom, pessoal? Então, muita luz e paz a todos vocês. Você já sabe, aproveite seu final de semana. A gente volta segunda-feira com as nossas pílulas noturnas. Até breve. Até muito, meus amigos. Muito breve.